obrigada, Adriana. A Adriana representa de forma brilhante todo um potencial de pessoas que, na impossibilidade de acessar o mercado de trabalho formal, se redescobrem de tantas maneiras na possibilidade de empreender. E acabam com obras como a sua e tantas outras que podem acontecer ainda. Vamos lá. Agora a gente tem uma reflexão. Aqui eu vou convidar algumas pessoas para conversar com a gente. E esse bate-papo vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook para estender essa nossa conversa para além desse auditório onde nós estamos. Mas antes, quero convidar a todos para que assistam um vídeo que foi bastante assistido pelas redes sociais e que vai nos aquecer para o bate-papo que vem adiante. Vamos ver? Line up, we're about to race. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. That is a picture of life, ladies and gentlemen. When I say go, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Bom, esse vídeo viralizou, né, nas redes e, apesar de não fala de forma direta do mercado de trabalho, mas fala da falta de oportunidades e do acesso, né, às oportunidades, que é onde tudo começa e é o nosso assunto de hoje. E para começar esse debate, eu vou convidar aqui os nossos representantes de hoje, são especialistas, estudiosos, pessoas que têm um trabalho de muito afinco sobre as questões sociais e raciais. Então, eu convido, primeiramente, a Eliane Dias, por favor, Eliane, que é produtora, responsável pela carreira dos grupos Racionais MCs, RZO, 5 para 1, e desde 2011 é engajada no empoderamento e visibilidade das mulheres negras, também é coordenadora do SOS Racismo. Por favor, Eliane. Também eu convido Eustáquio Neves, que ele é fotógrafo autodidata e busca, na sua arte, representar muito da cultura afro como forma de divulgar mais a nossa cultura. Por favor, Eustáquio.
César Nascimento, que também estará conosco. Ele foi executivo de diversas multinacionais, então sabe bem como é lidar no meio corporativo. E ele construiu a empresa dele de consultoria e finanças, que é a Integrare. Por favor, Carlos. Ela já conversou bastante com a gente, mas tem muito mais para falar, então, Adriana Barbosa, volte aqui, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos. É uma honra e muito importante poder debater com vocês as questões da presença do negro no mercado de trabalho. Vocês têm carreiras brilhantes que mostram a luta necessária para ingressar, para chegar ao mercado e para conseguir prosseguir. Eu vou querer saber um pouco da carreira de cada um de vocês, mas eu começo pela Eliane, que tem um trabalho brilhante no SOS Racismo, além de se dividir, porque eu acompanho seu trabalho muito de perto, de uma forma que eu fico pensando como ela consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo e se dedicar tanto aos mais jovens, principalmente as meninas e principalmente as mulheres também. Então, Eliana, para começar, você que tem esse contato tão direto com os jovens, como você enxerga a questão atual de incremento, as possibilidades de se acessar, né, o mercado de trabalho, e o que você recebe desses jovens que estão com você no dia a dia expondo tantos problemas e como eles enxergam essas barreiras, dificuldades, decepções? Bom, eu sou Eliane Dias, como a minha amada disse, eu ocupo hoje, eu executo ativamente 5 coisas, apesar de ser 6. Eu sou advogada, essa é a minha profissão, e não estou atuando no mercado como advogada, porque requer uma dedicação. A advocacia absorve, né? A gente é abduzido pela advocacia. A gente só pode advogar, não pode fazer outra coisa. Então, ela está um pouquinho estacionada. E assim que eu reduzir um pouco, parar de fazer essas 5 coisas que eu faço, eu fico especificamente para a advocacia. Essa escolha foi pensada de forma estratégica, porque o advogado, quanto mais velho, mais ganha dinheiro. É isso. Então, hoje, eu sou a coordenadora do SOS Racismo. O SOS Racismo é uma unidade administrativa dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu trabalho lá há 7 anos, e a pauta que eu trato é especificamente o racismo em todas as suas transversalidades. Para além do SOS Racismo, eu sou a CEO da Bugnaip Estilos, que é a produtora que cuida da vida da banda Racionais MCs, que é uma banda de rap de resistência, que está no mercado ininterruptamente há 29 anos. E a gente tem muito trabalho lá. Eu também cuido, eu flerto, né? Eu escrevo um pouquinho na revista Cult e sou a colaboradora da Molico. E agora, neste ano, eu sou palestrante, então eu trabalho nessas 5 coisas, trabalho mais ou menos 18 horas por dia. Eu falei que era difícil assim. de entender como que ela se divide entre tantas coisas. Tem que estudar para isso. E o trabalho que eu faço com jovens, eu faço um trabalho com jovens desde 2002, que quando eu estudava Direito, me foi solicitado que eu fizesse um trabalho para ganhar uma bolsa na universidade. Eu cursei numa PPP, é uma universidade público-privada, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E a minha mensalidade era R$ 750. Se eu apresentasse um projeto e esse projeto fosse aprovado, eu teria 1 ano de bolsa gratuita. E eu fiz um projeto que era evitando a gravidez na adolescência para a periferia. Esse trabalho eu fiz com as jovens em 2002, comecei, e foi aonde eu percebi que o jovem e as jovens de 15 a 18 anos são abandonados pela sociedade. Só o mercado de consumo é o que absorve com coisas fúteis. Nada de interessante, nada de basilar.
E eu trabalho com as jovens desde esse tempo, desde 2002. Eu fiz o trabalho, ganhei a bolsa e depois virou um trabalho social. Hoje eu atuo com a Vivi, sou uma das colaboradoras com a Vivi no Plano de Menina. E eu comecei esse trabalho em 2002 e, para mim, é assustador como de 2002 para 2017 quase nada mudou. O Plano de Menina, as meninas têm 15 a 18 anos, a gente vê as meninas totalmente abandonadas. Todas as pessoas acham que uma menina de 16 anos, com 1,80 m, pesando, sei lá, 70 quilos, o cérebro está do mesmo tamanho. E não está. Né? As meninas têm o corpo, mas a mente e a delicadeza e a necessidade de orientação ainda continua muito forte. E, estando ao lado dos jovens, eu percebo que o que mais faz falta no mercado para o jovem e na vida pessoal do jovem é justamente isso, é uma atenção e uma dedicação. Seja ele de qual raça, independente da raça, em todas as raças. É claro que a raça negra pena mais, porque em tudo nós penamos mais. Né? Eu sou uma mãe atuante, apesar de ter 2 filhos e trabalhar bastante, eu vejo e falo com os meus filhos todo dia, mas isso é um privilégio. Muitas mães e pais negros não conseguem falar com seus filhos todos os dias devido à jornada de trabalho que tende a piorar com a reforma trabalhista. Né? Então, respondi o que você queria, mas é mais ou menos isso, o início de trabalho e que a gente vem fazendo na periferia. Começa-se assim por uma necessidade e depois a gente vê que não pode mais parar com este trabalho. Tem muita pergunta, mas a gente vai conversando todos aqui, depois eu volto com a Eliane. Agora eu quero saber do Estáquio, um pouco da sua trajetória até aqui. A gente estava conversando ali um pouco antes sobre a sua formação, que foi autodidata, você teve que correr, ter muita vontade de correr atrás daquilo que você queria aprender e não pôde aprender de outras formas, e direcionou esse seu trabalho com foco na representatividade. Posso falar assim? Pode ser. Então, eu comecei na fotografia 6 anos depois do que eu gostaria de ter começado. Porque, primeiro, eu entendi, assim, um garoto, né, naquela época da minha classe, fotografia era uma coisa muito cara, não tinha essa democracia que a gente tem hoje da imagem, né? E daí eu tive que trabalhar, estudar primeiro, para depois comprar meu primeiro equipamento. Eu tenho uma formação em Química, eu formei em Química, e foi com o meu trabalho como químico que eu comprei minha primeira câmera e comecei. Daí me interessei, não é que eu me interessei, que eu comecei na fotografia, né, eu já tinha um interesse antes. E quando eu vi que a fotografia estava ocupando um lugar importante assim na minha vida, eu tive uma das minhas oportunidades, foi um chefe imediato que chegou para mim um dia e falou assim: olha, Eustáquio, eu acho que o seu lugar não é aqui, sabe? Você deveria investir nisso, na fotografia. Quando você quiser sair desse trabalho, a gente vai te pagar todos os seus direitos, você monta seu negócio. E viu ali o seu talento e a sua sensibilidade para se dedicar ao mundo das artes, né? Exatamente. E daí um ano voltei para ele e falei assim: olha, ainda está de pé aquela proposta. Ele falou: tá de pé. Daí eu saí desse trabalho, comprei todo o meu equipamento, montei um estúdio, porta aberta, não sabia nem fotografar direito ainda. E tanto assim que arriscou. Eu montei esse estúdio, porta aberta, ainda fazia aquelas fotografias para documento e tal, 3x4. E nos primeiros meses, né, assim, do meu exercício ali, tinha uma história que eu contava para as pessoas quando ia pegar o resultado lá. Olha, você piscou o olho, a gente vai ter que fazer de novo. Mas eu tinha feito o filme errado, né? E daí era aquele tal de ficar sempre repetindo, até aprender, sabe? A culpa era sempre do fotografado. Enfim, e daí eu senti que minha fotografia estava evoluindo. Eu trabalhei na Votorantim, isso em Goiás, no interior, e eu senti que a fotografia estava evoluindo. Quis voltar para Belo Horizonte, onde eu fui criado, para poder entender mais a fotografia. Já comecei a me interessar
pela parte mais filosófica da fotografia, não só o fazer, né? E, enfim, daí eu queria buscar pessoas para discutir isso, para entender melhor a fotografia. Mas eu sentia que eu não era muito bem aceito ali, que as pessoas olhavam meio atravessadas. E tinha um distanciamento. É. Quero saber mais sobre isso. Agora, o César Nascimento, meu amigo do Integrare, que tem uma história muito interessante no meio empresarial, de muitos anos, né, César? Queria que você contasse um pouco como foi esse seu começo no meio empresarial e o que você enfrentou e como você enxerga as condições nos dias de hoje. Mas antes, um pouquinho de você e da sua estrada, que a gente quer saber um pouco mais. Ok, obrigado, Joyce. Boa tarde a todos. E agradecer a Dawn por essa oportunidade de trazer essa discussão aqui. E eu estava aqui ouvindo os colegas e olhando a plateia, que está bastante diversa. Eu estou vendo todo esse matiz de cores aqui, distribuídos aqui. Imagino que isso seja uma representatividade do que acontece internamente na Dawn, que deixa a gente bastante feliz, né? Bom, pois bem, muito rapidamente, hoje, pelas palestras que eu vi aqui, eu estou extremamente feliz pela evolução de todo esse processo da discussão, diversidade, discussão racial no Brasil. Eu lembro, por exemplo, da Adri, não sei se ela lembra, ela indo ao meu escritório, em 2002 aproximadamente, estava começando a Feira Preta. Essa então menina já me chamava a atenção pela garra dela, era dura na queda. Tá? Tem um bracinho pesado, mas foi muito gostoso, eu participei de algumas feiras, muito embora a gente trabalhe no lado empresarial, digamos assim, numa situação um pouco diferente. Tá? Eu tive esses desafios todos aí da carreira executiva, carreira inicial de trainee, né? Começando em 1976. Eu acho que 80% da plateia não era nem nascida. Tá? Consequentemente, os tempos eram outros. A discussão sobre, em primeiro lugar, a palavra diversidade não estava nos dicionários da maneira que se encontra hoje. Né? Era racismo mesmo. Não tinha a discussão de diversidade, inclusão, nada disso. Ou você era racista ou você não era. Um mundo ainda um pouco dicotômico. Né? Mas, enfim, eu tive, para algumas pessoas, a sorte de entrar na Pricewaterhouse, a quem eu agradeço e costumo dizer que ali começou a minha carreira profissional efetiva. Para aqueles que diziam que era sorte, foi um incidente, efetivamente, eu ter entrado na Pricewaterhouse. A gente entrava num grupo de aproximadamente 40 pessoas por ano, e a minha turma foi uma primeira exceção da Pricewaterhouse. Entramos de 42 negros. Uau! E a Price nunca teve absolutamente nada que me impedisse de seguir a carreira, diga-se, né? Pois bem, depois eu passei por algumas outras empresas, fui parar na Microsoft, fui o primeiro financeiro da Microsoft no Brasil, e depois eu passei por outra multinacional, até que chegou uma hora que eu também comecei a me questionar, e questionar muito, apesar de eu nunca ter deixado a questão do denominado ativismo racial. Quando eu entrei na PUC em 1976, a gente criou o Grupo Negro da PUC. Na família, eu evito sempre utilizar isso como adjetivo, mas sim como história e espelho. Eu sou sobrinho de Abdias Nascimento. Quem não conhece, eu recomendo. Hoje é fácil, né? Conversa com o titio Google. Vai lá, procurem saber quem é. Foi a primeira pessoa que eu, pelo menos, conheci, que é multimídia já do nascedouro. Tá? Desperte a curiosidade e vão atrás dele. Para a gente ter uma ideia, a Globo, quando ele faleceu, em todos os jornais,
deu mais de 3 minutos para esse homem. Para mim, foi o termômetro. Mas, enfim, não estou aqui para falar de Abdias, é só para... e uma série de pessoas, esses jovens como a Adriana, que eu tenho acompanhado, me deixam muito felizes, porque são resultado de coisas que a Frente Negra, que o Abdias e muitos outros, alguns até se assustam quando eu falo muito de ancestralidade, né? A gente tem que respeitá-los. Muita coisa vem lá de trás. Até daquele que esconderam ele atrás de um branqueamento, né? Quando se fala de negro no Brasil que tenha repercussão, vamos falar de Pelé, vamos falar talvez de Netinho, e vai por aí afora. Machado de Assis, gente, fundador da Academia Brasileira de Letras. Só alguns poucos anos atrás é que tiraram aquele véu para dizer que Machado de Assis, não que ele era negro, mas que ele era mulato. Ótimo, já chegamos nos 50%, beleza. Eu estou dizendo isso porque a carreira de executivo, a carreira dentro de uma empresa multinacional, ela sempre é complicada. E quando a gente fala do diverso, ela é bem mais complicada. A questão da comunicação agora está começando a aparecer. Se você pegar teatro, se você pegar cinema, etc., etc., inclusive no cinema norte-americano, há muito pouco tempo que começa a aparecer o negro numa posição de um advogado extremamente bem-sucedido, um executivo bem ranqueado dentro da empresa e tudo mais. Então, consequentemente, quando nós, jovens negros, vemos, como foi colocado aqui, um anúncio para trainee, a gente não se vê lá. Eu não me via. A gente, se for o caso, vai voltar mais no assunto. Então, chegou um instante que eu não estava me encontrando dentro dessa carreira pela minha inquietude e achei que seria mais fácil, porque, afinal de contas, eu era relativamente bem reconhecido no mercado de trabalho, porque eu tinha alguns sobrenomes, né? Eu era o César Nascimento da Price, o César Nascimento da Microsoft, o César Nascimento da Promon, e vai por aí afora. Então, eu era aceito. Aí eu resolvi ser o César Nascimento do César Nascimento. Que tristeza. Inclusive, colegas meus que me recebiam nas salas de reuniões com todas as mesuras possíveis, quando eu voltei a procurar essas pessoas e disse, agora eu sou o meu dono, eu sou o dono da minha empresa. Vim aqui oferecer toda aquela experiência que você aplaudia. Que engraçado, eu não servia mais. Foi outra luta. A gente passou a ter que achar estratégias. E uma estratégia, como tudo acontece por acaso na minha vida, foi que um ex-colega de Price, aí eu já tinha conseguido uma boa conta, não através de amigos, mas enfim, foi até um incidente. Esse amigo veio e pediu um emprego para mim. Ele, ítalo-descendente, já que agora não se pode falar de outra maneira, e eu topei. Ele foi me ajudar, principalmente por foco comercial. E eu notei uma seguinte situação. Quando nos apresentávamos em algumas reuniões de quem não nos conhecia, todas as mesuras para o dono da empresa iam para ele. Eu falei, opa! Tornou-se invisível, quase. Mas até aí tudo bem, eu, observador. Aí eu notei que, numa primeira oportunidade, quando eu me apresentei como o dono, ou seja, fizeram todas as mesuras para o meu, empregado, e não a mim, quando eu me apresentei como o principal da empresa, houve um mal-estar. E eu percebi que aquele mal-estar, eu assinava o contrato mais depressa. Bingo! Achei a minha estratégia. Porque, no final das contas, eu não estava nas empresas para discutir racismo. Estava para prestar o serviço necessário, fazer dinheiro para pagar a folha de pagamento, e a educação dos filhos. Se a pessoa
tem outra razão, né? Mas, enfim, aí, nessa questão da empresa, eu senti a necessidade. A Joyce falou, executivo do Integrare. O Integrare é uma ONG que busca colocar as grandes corporações, a Down é muito bem-vinda, tá? E empresários afrodescendentes, descendentes, indígenas e portadores de deficiência. Então, o Integrare se propõe ser a amálgama de negócios entre as duas pontas. O Integrare hoje tem, por exemplo, o Itaú, a Dupont, que fez uma fusão com parte da Down, Unilever e outras empresas que hoje contratam produtos e serviços dessas empresas aí. Inclusive da minha empresa, quando eu buscava esse público. Agora eu estou trabalhando de uma maneira diferente, mas, enfim, o Integrare continua lá. Quem quiser saber mais, a gente pode falar posteriormente. Então, essa é a breve história do César Nascimento. Tem mais, tem muita coisa aí que você levantou para a gente discutir mais a fundo. A Adriana acabou de falar, né, muito mais sobre a história dela. E um dos pontos que me deixou mais interessada foi justamente essa sua capacidade de reunir pessoas que até então se consideravam e viviam a exclusão do mundo corporativo e que desenvolveram nesse seu trabalho um potencial difícil de se imaginar. Essas pessoas, eu imagino que no convívio com você para o preparo, para a produção da feira, te relatavam justamente isso, né? A necessidade de empreender, antes do sonho de empreender, mas a necessidade de empreender porque é isso, ou a não se exercer profissionalmente, né? Eu acho que assim, a gente tem um contexto no Brasil que é pensar que no ano que vem a gente completa 130 anos de abolição da escravatura. E se a gente traça uma linha do tempo, a gente pega lá 1888 com as ganhadeiras, né, com as mulheres do tabuleiro da Bahia que empreendiam, né, de uma técnica sofisticada que permanece até hoje de vender comida no tabuleiro, equilibrar aquilo na cabeça e divulgar e fazer todas as transações comerciais, estabelecer laços. Essa é uma prática que, se a gente for traçar mesmo essa linha do tempo, você pega desde as mulheres do tabuleiro da Bahia, todos esses coletivos culturais, mesmo o Teatro da Abdias Nascimento, enfim, muitas práticas. E quando você chega hoje nas youtubers, né, que vendem conteúdo para as empresas e que fizeram todo o processo de transição capilar e mudaram o mercado. O Brasil tem uma história de empreendedorismo negro muito forte. A questão é que a gente não olha para isso enquanto potência. A gente vai sempre olhar nessa questão do se virar, né, do se virologia, da necessidade. A gente só passa necessidade porque foi a situação posta para nós. Mas tem refinamento na forma como a gente empreende. O olhar mais profissional diante dessa situação. Obviamente que nos falta ferramenta, né? Mas o conhecimento orgânico, né? A visão a gente tem. Então, na Feira Preta é isso, assim, é uma galera que não consegue se inserir no mercado de trabalho formal e a forma que tem para dar conta da vida é empreender em alguma coisa. E aí vai empreender num primeiro momento para dar conta da vida, mas isso não quer dizer que ela não faz isso de uma forma com visão, né? Com inteligência, com estratégia, entendeu? E a nossa conversa aqui é muito no sentido de exemplificar, de mostrar as nossas necessidades frente ao mercado de trabalho e como as portas podem efetivamente se abrir, né, para tanto potencial que a gente tem, tantos jovens que precisam de uma primeira oportunidade. Então, eu te pergunto, Eliane, esses jovens, essas reclamações que chegam até você no SOS Racismo, elas dizem muito respeito a esse tratamento quando o negro bate nessa porta buscando uma oportunidade? De fato, eu acho que qualquer empresa ou qualquer pessoa, ela ajuda muito se ela não atrapalha. Então, se o racismo, ele de fato ele atrapalha,
né? Se qualquer pessoa falar assim, quando uma pessoa pergunta para mim, Eliane, você como coordenadora do SOS Racismo e eu como mulher branca privilegiada ou homem branco privilegiado, o que posso fazer para contribuir com a não propagação do racismo, para não ser racista, para não fazer mal para você? Eu falo assim, gente, só não atrapalha, só não seja racista, só não deixe de ouvir, né? Só não deixe de ver que existe possibilidade, só não deixe de colaborar se puder. Se puder ouvir, ouça. As empresas têm um grande problema, que na seleção, muitas empresas colocam pessoas lá que não têm nenhuma empatia com negros. E eu falo isso pelo fato de que eu sempre trabalho desde os 12 anos de idade e tenho mais de 40, e eu não sei quando é que eu tiro férias, né? Ainda não consigo assim parar, sou uma workaholic, eu sinto um grande prazer em trabalhar, mas eu percebo isso, assim como eu já sofri muitos nãos, porque a pessoa que está fazendo a seleção não é uma pessoa qualificada, não é uma pessoa preparada, não é uma pessoa apta para lidar com um ser humano, não é um manager que lida com pessoas. Ela lida com o seu pessoal, ela não vê um profissional. Então, muito ajuda se não atrapalhar. Se você não pode fazer nada, não ser racista já é o suficiente, né? Então, e nem falo de tolerar, porque tolerar é uma coisa que não me soa muito bem ter que tolerar. Eu falo da questão de você respeitar mesmo. Assim como você respeita o pai, respeita a mãe, respeita mulher, filho, respeita. É só respeitar o próximo, porque o grau de intolerância, ele está subindo, acelerando de um jeito, tipo, pode ser racista, pode ser machista, pode ser, não está sendo comigo, mas a coisa está degringolando. Eu digo isso porque há 4 anos eu trabalho com a banda Racionais MCs também. E quando eu comecei a trabalhar com Racionais MCs, eu não era uma empreendedora no ramo musical, e hoje eu trabalho com música. E eu fui obrigada a aprender, eu comecei a trabalhar em 2013 e 2014, eu coloquei uma turnê na rua que eu levava 1 tonelada de equipamento, saía devendo 100 mil reais. Para cada show que eu fazia em 2014, eu saía devendo 100 mil, com 1 tonelada de equipamento e 25 pessoas na rua. E eu não tinha opção, senão colocar pelo menos 7 mil pessoas na minha festa. E essas 7 mil pessoas tinham que entrar, pagar e consumir e sair satisfeita e não ter nenhum incidente. E quando eu chegava com essa minha aparência, que já é prejudicada por gênero e raça, as pessoas falavam assim, como assim? É você que vai fazer isso? Eu falava assim, fique feliz, sou eu, né? Fico feliz que sou eu que estou aqui. E eu não posso errar, e vai dar certo. E eu fui, e tinha que ser do jeito que eu sou mesmo, sabe? Tinha que ser forte, eu tinha que mostrar que ia dar certo, eu tinha que confiar. A primeira festa que eu fiz foi uma festa gratuita, não gratuita para o público, mas eu recebi, claro. Claro, eu não trabalho de graça, não. E essa festa foi a virada cultural e foi para 100 mil pessoas. E esta festa, eu trabalho com a banda Racionais MCs, e essa banda, ela atrai todo tipo de público, que vai dos 5 aos 55 anos, 60% homens, e esse 40% de mulheres, são classe C de 18 a 24, e classe A e B de 24 para cima. Então, a gente tem um público que a gente filtra para eu direcionar para quem que eu vou trabalhar, em qual região eu vou trabalhar. Mas, lá na virada cultural, foram 100 mil pessoas. Eu fiquei 2 dias sem dormir, no horário do show eu senti uma dor de estômago que parecia que o meu corpo inteiro ia sair pelo meu estômago. Porque eu garanti para a polícia militar que iam ter 100 mil pessoas no Vale do Anhangabaú e que nenhum incidente ia acontecer. E, para isso, eu tive que fazer várias estratégias, que é como todos nós fazemos aqui. Eu faço em grande escala. Por que eu faço em grande escala? Porque eu tenho nas minhas mãos um grupo muito potente.
Então, eu faço em grandes escalas, mas é a mesma coisa que todo mundo faz aqui. E eu garanti para a Polícia Militar que não haveria nenhum incidente. E como eu garanti? Não deixando a Polícia Militar junto com o meu público. E tudo correu bem. Eu falei, os senhores ficam aqui, atrás do tapume. Vocês podem ficar aqui, atrás do tapume. Se tiver qualquer incidente, aí vocês estarão lá. Mas eu não quero. Então, a gente filtra a necessidade do que no meu caso, eu filtro a necessidade do meu público e aí eu ofereço. Eu estudo as grandes potências, eu estudo, por exemplo, o que atrai uma pessoa sentar na frente da televisão para assistir a novela das 8. Então, eu vejo lá a novela das 8, porque eu quero saber por que aquele veículo de comunicação consegue atrair aquele público naquele horário. Então, eu levo isso para fora, eu faço isso. Quando eu vou fazer uma grande festa, para eu concluir, eu começo trabalhando nas plataformas digitais, e hoje a plataforma digital, ela não alcança o nosso objetivo. Ela não alcança o jovem. Ela não alcança o jovem hoje, a plataforma. Por quê? Porque todo jovem precisa do Wi-Fi. Eu acho que nós aqui temos as condições de pegar e pagar lá um pacote de, sei lá, de R$100 para usar a internet. Mas o jovem ele precisa do Wi-Fi, o adulto precisa do Wi-Fi. Eu percebi que a minha rede ela não atingia, porque eu fui fazer uma festa, eu precisava pôr 5.000 pessoas e eu não tinha vendido o ingresso. Eu precisava colocar 5.000 pessoas numa casa e estava chegando a festa e eu não tinha vendido o ingresso. Eu falei, vou estudar o que está acontecendo. Eu vi que não atinge. Então, eu tenho que, além de impulsionar as redes sociais, eu tenho que impulsionar em horários diferenciados para cada pico, para cada público. Quando isso não atinge, eu vou para a Filipeta, eu vou para o rádio, quer dizer, vou primeiro para o rádio. E aí eu pago para a rádio eu atingir o meu cliente em 3 horários diferentes. Quando a rádio não atinge, aí eu vou para a Filipeta, que a Adriana falou aqui. Eu pago a panfletagem. Eu vou nos pontos e atinjo o jovem para a panfletagem. Lembrando que o meu público é de 18 a 24. E quando isso não dá certo, eu coloco o que é proibido, que é o tal do lambi-lambi. O flyer, que é eu coloco, já que não pode colocar o outdoor, eu coloco o lambi-lambi onde não tem lei. Então, é assim que a gente vai atingindo o jovem e toda a população. É um trabalho grande, esse é o trabalho que eu faço na minha empresa, mas o trabalho que eu faço no SOS Racismo é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de filtrar por que tanta gente está sofrendo com o racismo. Muitas vezes o meu trabalho é de acabar com aquele sofrimento, porque eu sou extremamente dura nesse sentido. Eu falo, você está sofrendo com racismo há tanto tempo? Por que você sofre com isso? Vamos dar uma guinada nisso. E aí a gente conversa e fala, olha, parou aqui, daqui para frente agora você vai tomar conta da sua vida, assim como eu tomei conta da minha. E lá no SOS eu trabalho com negros, judeus e índios. Os judeus não procuram, e os índios procuram bem pouco, e o negro procura, em média, 2 vezes por dia. 2 vezes por dia eu recebo um caso de racismo, que de agosto para cá, de agosto com a queda da presidenta, ficou uma coisa de racismo e machismo acentuado, bem mais acentuado para mulheres negras. A reclamação com mulheres negras que estão sofrendo racismo aumentou exageradamente. É uma coisa impressionante como isso aconteceu. Então, Eliane, mais ou menos isso. Esse número de denúncias, porque são 2, você falou de 2 casos por dia, mas são só das pessoas que se dispõem a fazer essa denúncia, a ligar para você. Então, Sim. O número é muito maior. Ele representa exatamente essa necessidade do debate, que tanto se fala, mas por que falar tanto sobre isso? Esse número representa justamente essa necessidade e o quanto a gente ainda está longe de se chegar a uma situação razoavelmente confortável. Né? Quando eu falo que de agosto para cá aumentou muito, a coisa é exatamente por isso. Porque o ano passado, em 2016, até agosto, eu recebia
2 reclamações por semana, digamos assim. E agora são 2, no mínimo, por dia, o tanto que aumentou das pessoas que procuram. O debate, ele é essencial, a valorização do trabalho, da intelectualidade, porque eu sou negra e eu não falo só de racismo. Eu não estou aqui com o famoso mimimi. E todos nós aqui somos negros e não falamos só de racismo. A gente não viveu pautado só em racismo, mas nem todas as pessoas têm essa condição de dar essa guinada, essa virada que a gente teve. E eu não fiz nada sozinha. Meritocracia é discurso que não cabe para nós, né? A gente sempre precisa de alguém. Ninguém faz nada sozinho. É muito importante que as empresas, primeiro, percebam o potencial. Se eu falei aqui que o meu público maior é da classe C, e eu faço festas para 7.000 pessoas, 7.500 pessoas, e que eu tenho que abrir canais para chegar nessas pessoas, então, qual é o diferencial que eu tenho? Por que a empresa não consegue chegar em colocar 7.000 pessoas em uma festa? Por que a empresa não consegue vender o seu produto para esse público C, para esse público negro? E as minhas festas, não é que a entrada custa R$2. Eu tenho um ticket médio de R$45. Esse é meu ticket médio. E eu coloco lá, o máximo já chegou a ser R$2.000 um camarote. Né? E a pista a R$200. Se eu consigo vender, qual é a diferença? Como é que eu me comunico com esse público negro e C? Né? Então, existe um trabalho que eu atualmente venho fazendo de 2013 para cá para chegar. E foi por isso que eu falei quais são os caminhos que eu vou. Internet, Filipeta, rádio e tudo isso. Eustáquio falou um pouco desse momento em que você sentiu uma dificuldade, ou percebeu uma dificuldade maior de se estabelecer enquanto profissional autônomo. Foi nesse momento de sair da sua empresa para investir na sua arte que a coisa ficou mais complicada, já que você ainda tinha a vontade, né, de levar como a sua arte a questão da cultura afro, então, que se unia, né, a tudo isso. Exatamente. E essa questão da oportunidade, na verdade, ela surgiu para mim por conta de uma coisa que a gente chama de tapar buraco, né? Que tinha a civirologia que a Adriana falou agora há pouco. Aqui em São Paulo tinha um mês da fotografia. Isso foi lá nos anos 90. Foi quando eu estava saindo dessa fotografia mais social, fotografia partindo para esse trabalho que eu tenho hoje, que é um trabalho de autor, né? E daí convidaram uma pessoa que ele é o diretor da Associação dos Fotógrafos Negros de Londres, né? E olharam para um lado e para o outro, quem que a gente vai chamar, já que a gente convidou esse cara, né? Quem que seria o fotógrafo? Aí não encontraram um fotógrafo negro sequer que tivesse um trabalho expressivo e que tratasse de questões sobre o negro, né? E daí só tinha eu. Me ligaram, olha, você tem que vir para aqui. Eu morava em Belo Horizonte, você tem que vir para aqui. Eu falei, não posso, eu estou muito apertado e tal. Não, você tem que vir. Aí eu vim para São Paulo e, por conta disso, em seguida eu ganhei uma bolsa, fui para Londres, e depois para outros lugares, enfim. Foi essa questão. A minha oportunidade surgiu por conta disso, né? E aí, pegando um gancho aqui de que vocês estavam falando, eu tenho uma série que chama Boa Aparência, né? E essa série Boa Aparência exatamente não está ligada à fotografia. Foi quando eu tinha lá meus 17, 18 anos que eu comecei a procurar. Eu já trabalhava, claro, em vários outros trabalhos informais, assim, mas quando eu fui para o mercado de trabalho, buscar uma colocação no mercado de trabalho, né, eu não entendi ainda que eu não conseguia trabalhar no que eu gostaria de trabalhar por conta da minha aparência, sabe? Nessa época eu não conseguia entender isso. E mais tarde, entendendo isso, eu trabalho muito a partir de
de arquivos, né? E que até pouco tempo, a gente sabe, a gente tinha nos classificados de oferta de emprego esse termo, pede-se boa aparência. E nos periódicos, lá do período lá colonial, né, você tem, eu fui para os arquivos, você tem aqueles textos, né, das pessoas escravizadas fugidas, né, que é um bem que precisava ser resgatado, que traz ali a questão da aparência. Olha, tem uma boa aparência, fala bem, o cabelo é assim e tal. Ou seja, ali ele tinha uma boa aparência porque ele era um bem que era valioso para um senhor, né? E eu questiono, e nesse trabalho, né, eu questiono essas boa aparência, né? Essa boa aparência ali serviria para ocupar um cargo de emprego dessa boa aparência que o classificado pede. O que isso né? representa e para quê, né, e por quê? Bom, a gente, infelizmente, tem o tempo já esgotado. Eu só vou pedir para o César e para a Adriana, que trabalham, talvez, de forma mais próxima com o meio empresarial, você nessa busca para implementar os seus projetos, o César nessa caminhada como executivo e depois agora com o seu negócio próprio. Quais são os passos, o que vocês enxergam para o futuro em relação à inserção do negro, de acordo com essa experiência toda que vocês têm? Bem rapidinho para a gente concluir. Eu prometo que em menos de 2 horas eu termino, tá bom? Ah, coisa pouca. Bem, na carreira corporativa, como já foi dito aqui, acho que a primeira coisa a fazer é dar esta oportunidade, oferecer a oportunidade. Eu vou falar na primeira pessoa do singular, mas, pelo amor de Deus, jogue só poucos ovos, tá bom? Eu sei que eu sou bom. Como foi dito aqui, dentre nós, nas mais variadas atividades, tem gente excepcional. Quando eu entrei na Pricewaterhouse, eu não falava inglês. A Price me ajudou. E eu também me esforcei. Assim por diante. Então, com certeza, existem pessoas que têm lá um potencial extremamente mal explorado. Eu descobri que eu falava espanhol. Descobri. É uma outra história que eu não vou falar, que é longa. Quem quiser depois pergunte. Numa necessidade. E, de repente, foi utilizado. E se num anúncio de emprego que pedisse lá jovem, boa aparência, com potencial para falar inglês e que fale espanhol, eu nem ia olhar. Porque já tinha me excluído. E é isso que acontece. Já melhorou mesmo porque hoje as normas até não permitem esse tipo de coisa. E fazendo a lição de casa hoje de manhã, rapidinho prometo, fazendo a lição de casa hoje de manhã, eu fui estudar um pouquinho do presidente de vocês. E ele falou lá sobre o teste de Harvard, né, de aderência, que hoje é aplicado para o pessoal de nível executivo, no grupo Down. Eu me interessei, fui lá e fiz o teste. Como eu fiquei feliz. O resultado, você tem uma tendência a privilegiar Afro-Americans. Eu fiquei tão orgulhoso, gente, vocês não têm ideia o quanto. Tá? É mais uma brincadeirinha, mas é uma realidade. Quando vocês abrirem vagas e pedirem para seus colegas, ou melhor, pedir para seus colegas indicarem outros, dá um toquezinho, de repente eles têm aquele amigo que prova que ele não é racista, né? Que é negro que pode se encaixar. Eu não sei se Nadal tem uma metodologia de mentor-proteger, mas isso ajuda um bocado. Eu não tive, mas eu adoro fazer mentoria das pessoas. Negros, não negros, quem pede, eu não me recuso. Porque hoje, com meus 64 anos de idade, com um corpinho de 30,
formado em Ciências Contábeis, fiz Direito até o 4º ano. Antes de fazer Direito, eu já era pós-graduado em Direito Tributário. Estudei na Inglaterra, fiz várias pós-graduações. Eu fiz a Tríplice Coroa, USP, GV, PUC. Eu sei que eu sou um diferenciado, mas dê uma oportunidade para aquele jovem negro que vem. Eu moro na Casa Verde ainda. Por quê? Lá foi onde minha família se estabeleceu, porque a família foi escrava da fazenda. Nós praticamente fomos vendidos junto com o loteamento. Então, eu moro lá. Aquela época, isso era periferia. Dê chance para esse garoto da periferia. Negro, descendente de índio, portador de deficiência, acolha. Mostre para ele esse Oriente. Né? E municie ele com as ferramentas necessárias para ser o presidente, daqui 15 anos, talvez, da Down e de outras multinacionais por aí. Obrigada, César. Adriana, um minutinho. Eu quero só agradecer, acho que a fala da Djamila, ela traz pontos bem determinantes assim, de como avançar no campo da diversidade nas empresas. Eu gosto muito do tema de futuro, adoro os futuristas, e eu acho que a gente está numa época em que as questões digitais, né, a gente vive num contexto mais robotizado, e eu acho que vai fazer valer as nossas competências e habilidades para o futuro a gente lidar com o outro, que são as relações humanas, que é o poder da empatia, que está tão clichêzão a empatia, mas ela é necessária para essa questão da diversidade. E a diversidade, ela dá trabalho, ela é complexa, você não faz assim a toque de caixa, porque a gente está falando de mudança de cultura. Então, o que eu deixo como dica é essa, assim, dê tempo ao tempo, ele é necessário. Pode parecer motivacional, meio autoajuda, mas é real, não tem como fazer transformações se a gente não dedicar o tempo para, não só o tempo, mas recurso. Então, agradeço e convido vocês para a Feira Preta, 18, 19 e 20, na Praça das Artes. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês, Eliane, Eustáquio, César, Adriana. Muito obrigado por compartilhar com a gente as percepções individuais que, com certeza, vão fazer toda a diferença para a transformação que a gente precisa e luta tanto para acontecer. Obrigada, até a próxima. Obrigada.